Bom, então, a gente vai dando início. A nossa prece hoje vai ser feita não por nós, mas por um vídeo que eu vi, achei inicial, né? Prece inicial, e achei muito bonitinho. E aí quis partilhar com vocês. E aí o Vilmar que vai botar aí para nós, que eu pedi para ele salvar para mim. Eu espero que funcione direitinho. Vamos lá. Todo mundo enxergando aí? Peça para ele te abraçar, peça, filho, peça. Escrever. E ele abraça. Você pediu? Você pediu? Eu pedi. Pedi bem baixinho. Eu pedi para Jesus vir me abraça. Eu estou tão sozinha. Ele veio me abraçar. Ficou. Ele não vai embora depressa, não. Ele abraça e fica. Ficou comigo. Não posso falar porque não dá. É além do que se pode imaginar. É além mesmo. É além. É além do céu azul. Ele está sobre tudo. E ele é tão bondoso que se incomoda. Uma forma de desenvolver o cara. Se incomoda. E vem e abraça. E socorre. Quando ela está aflitinha, ele socorre. Porque ele sente o que a gente sente. Só ele pode. O resto é resto. Só Jesus é tudo. Ele vai dentro da gente. E vem. E fala ainda, eu te amo, ele fala. Como é que pode? A gente é um pozinho. Mas ele é muito bom demais. É inexplicável. Não dá para continuar falando, nem para explicar. Senão eu vou cair. Ai, Jesus querido. Como é bom. Como é bom. Então é isso, Jesus é tão querido, Jesus vem e abraça, Jesus é inexplicável. Eu achei tão bonitinho que eu dei a vez para ela falar conosco. Olá, dona Naura! Seja bem-vinda, dona Naura! Coisa fofa. Depois bota para tua mãe ver de novo. Você me derrubou. Agora eu vou botar o texto. Feita a nossa prece. Vou mandar o vídeo depois no grupo. Aí, isso. Se quiser, guarde. Sobre a nossa amiga linda. Hoje nós vamos continuar os estudos de Kardec, o Livro dos Espíritos, as questões 43, 44 e 45. Estão vendo daí direitinho? Tá. Formação dos seres vivos. Questão 43 do Livro dos Espíritos. Quando começou a Terra a ser povoada? Espera que eu vou precisar arrastar vocês para o cantinho, para poder eu ler. No começo, tudo era o caos. E pronto, estava o caos mesmo. A atualização está bem em cima da letra. Espera que eu vou tentar arrastar ela, senão vocês leem pedaço. Lá em cima, Rayane, lá em cima no cantinho, tem vários quadradinhos que diz visualizar. Tu clica em cima e coloca lado a lado. No canto direito, lá em cima. Leva o cursor até em cima lá. Vai aparecer abaixo. Editar. Mas agora eu consegui. Quando tu tira... Não, é porque o computador, antes de tu chegar, ele abriu uma atualização e ele estava rodando aqui. E aí ele estava igual o teu, aí eu não consegui mexer, mas agora ela fechou. Não é nem vocês, não, era uma atualização que estava do lado, mas agora vamos. Sim, Mas no começo, tudo era...
Isso é do próprio próprio- Zoom, só para eu dar uma Isso. dica aqui para vocês. Quando mexe com o Isso. cursor, a barra superior e a inferior, ela desaparece, a barra de trabalho do Zoom, né? Tá. Fica só o texto e as imagens, certo? Quando a gente movimenta o cursor lá para cima no notebook, vai aparecer no canto esquerdo escrito gravando, né? Não está aparecendo para todo mundo aí? Sim. Se vocês levarem o cursor bem em cima, tá? Quem está no notebook, no celular deve ser diferente. No meio diz assim, você está visualizando a tela de Rayane. Não aparece para vocês assim? Tá? Bem no cantinho tem uns quadradinhos que diz visualizar. Clicando ali, é só tá escrito padrão, lado a lado alto-falante, lado a lado galeria. É só colocar lado a lado galeria que o texto vai ficar posicionado no centro e as imagens na direita. Tá? Tá. Conseguiram? Tá. Sim, para mim agora está aparecendo. Está aparecendo direitinho para vocês? É que cada um tem que colocar no seu notebook. Tu não consegue. Tem que botar para cada um, entendi. Cada um tem que fazer a sua configuração ali de modo de visualização, tá? Senão tu não consegue mudar, eu não consigo mudar O do para outro, ninguém. entendi. Cada um muda o seu, tá? Tá. Então Então tá, vamos pode lá. continuar, desculpa. Quando começou a terra a ser povoada? No começo, tudo era o caos. Os elementos estavam em confusão. Pouco a pouco, cada coisa tomou o seu lugar. Apareceram, então, os seres vivos apropriados ao estado do globo. 2 seres vivos. Alguns cientistas já especularam que a vida poderia ter começado já no Radiano. Aí eu fui procurar o que era que eu não sabia. Período que corresponde à origem pré do planeta. Inicial, há cerca de 4.400 milhões de anos, sobrevivendo ao possível período de bombardeio pesado, tardio em fontes hidrotermais, abaixo da superfície da Terra. Ainda antes, quando os dinossauros ainda não existiam, havia vida aquática, as trilobites dominavam os mares do planeta. Estes animais invertebrados surgiram há mais de 500 milhões de anos. Sofreram várias evoluções e resistiram a 2 extinções maciças de espécies. Uma delas, que ocorreu no final da Era Paleozoica, foi a maior alguma vez já registrada. Então, eu peguei esses dados científicos para quê? Para a gente poder começar a ver que já antes de começar os registros de vida em tese na Terra, já havia vida aquática, já havia outras vidas menores que foram mutando, como ele diz aí acima, e dando origem a novas vidas. A gente vai dando seguimento e vai ficando mais claro. Os planetas do Sistema Solar são filhos do grande astro, e é por essa afinidade que circulam em torno de sua gênese, por vínculos, a harmonia de onde vieram, que na profundidade da palavra é o amor, ou seja, a criação de Deus, né? A Terra, nos seus primórdios, era como uma luz líquida, que a se solidificar, assegurada por fios invisíveis que chamavam de gravidade. A temperatura elevada vem comprovar de onde ela veio. E ainda resta, no centro do planeta, algo da fonte geradora. A gente está falando dos vulcões, dos magmas, né? Expelida para a superfície por alguns dos vulcões ainda existentes em vários pontos do mundo. O germe da vida foi colocado por Deus, e em toda a sua formação, que passou a dormir no seu berço, esperando o óvulo da divindade para a Terra. Ou seja, a Terra ela já tinha, né, como nós, a centelha.
E ela ficou esperando o seu tempo de ser fecundada, sua fecundação, digamos assim, né? O momento propício para germinar. Questão 44. De onde vieram para a Terra os seres vivos? A Terra lhes continha os germes, que guardavam um momento favorável para se multiplicarem, aquilo que eu estava falando, e desenvolverem. Os princípios orgânicos se congregaram desde que cessou a atuação da força que os mantinha afastados e formaram os germes de todos os seres vivos. Estes germes permaneceram em estado latente de inércia, como a crisálida e as sementes das plantas, até o momento propício ao surto de cada espécie. Penso eu que, quando li essa resposta, pensei nas estações do ano, né? Cada estação do ano é propícia, né, para a planta de um jeito, para o animal de um jeito, e creio que para essa criação seja da mesma forma. Os seres de cada uma destas se reuniram então, e então se multiplicaram. Aí aqui eu botei como as moléculas são formadas e botei uma explicaçãozinha, porque tem uma imagem abaixo. Então, eu vou ler para a gente não olhar a imagem e ficar meio perdido. Procariontes são organismos que não apresentam um núcleo organizado, como ele estava falando lá em cima. No princípio era tudo organizado, né? Desorganizado. Depois foi se organizando. Você vê que você vai falar da célula, você vai ouvir a mesma definição. Ou seja, seu material genético não está compartimentalizado em um núcleo, não há carioteca, e não apresenta organelas celulares. As teorias da evolução sugerem que os procariontes foram os primeiros a colonizar o planeta, pois, além de serem formadas por uma só célula, possuem uma organização celular muito simples. Eucariontes são organismos que já apresentam um núcleo organizado, ou seja, seu material genético está compartimentalizado de um núcleo envolto por uma membrana denominada carioteca e apresenta organelas membranosas como retículo endoplasmático, complexo de Golgi, mitocôndria, etc. As células eucarióticas formam animais, vegetais e são mais complexas do que as procarióticas, o que sustenta as teorias da evolução para o surgimento da vida em nosso planeta, citada acima. Que, no caso, é a imagem que vocês vão ver abaixo. Mas você vê que essa definição científica nada mais é do que a definição dos espíritos em cima, né? Que havia uma desorganização e depois uma organização, para então vir a multiplicação. Seja bem-vindo, André, meu amigo. Hoje a aula é comigo. A nossa turma está aqui. Esse é meu querido amigo, eu estava te apresentando antes de você chegar. Boa noite. Boa noite. Esse é meu querido amigo, também um estudioso de Kardec. A nossa professora é essa linda Carla aí, mas hoje sou eu que estou aqui na frente, falando sobre as questões 43, 44 e 45 do Livro dos Espíritos. Tá bem? Estou na questão 44, mas a gente volta e comenta. Bom, então vamos lá. Vou dar uma resumida, a gente estava lendo sobre a questão. Vou voltar rapidinho para ele ver. 43, quando a Terra começou a ser povoada. E aí fala que no começo tudo era o caos, os elementos estavam em confusão e pouco a pouco foram se organizando. Depois a 44, que é a que eu estou lendo, de onde vieram para a Terra os seres vivos. E aí ele fala que os princípios orgânicos se congregaram, ou seja, se uniram para irem dando origem a novos elementos. Oi, Fabi, boa noite. Então, se reuniram e se multiplicaram. E aí a gente estava aqui vendo dois conceitos da ciência das células procariontes, das moléculas, do núcleo de organização e das eucariontes.
E eu estava explicando que nada mais é quando você lê os conceitos já citados acima pelos espíritos. E aí embaixo você vai ver a organização da célula, ó, que é a explicação que estava em cima. E aí uma coisa que eu achei muito engraçada, que a gente fala sobre o vácuo, né? E até na célula tem o vacúolo. Também há lá o espaço do nada, que a gente sabe que não é espaço do nada, tudo é preenchido e tudo tem seu motivo de estar lá. Então, o vacúolo é nosso vácuo de célula, ali na célula vegetal, que está ali, ó, cloroplasto, vacúolo, lisossomos, e aqui a parte animal, ribossomos, aparelho de Golgi, lisossomos, mitocôndrias, ou seja, tudo tem a sua formação separada e se une para dar origem aos seres. Aí botei essa imagem para vocês verem. Vou descendo. A própria Terra esperou o momento oportuno para a sua proliferação, mas é bom que repitamos em todo o processo da vida. Em qualquer lugar no universo, os seus primeiros impulsos são dados pelas inteligências superiores que os assistem em nome do Cristo e de Deus. Ou seja, lembra que teve uma outra aula, não sei, de repente a Carla me refresca, que a gente estava comentando sobre o que as moléculas, estava falando até da tabela periódica, que as moléculas já estavam lá, lembra que já estavam presentes, esperando o momento para se recombinar, e aí dá origem até, fala. Os elementos, na verdade, né? Isso, os elementos isso. disponíveis pela criação do fluido universal, né? Que sofre, como a gente viu lá no início, as mutações necessárias, o processo de aglomeração necessária conforme aquilo que eles estão preparados para formar. Então, nós conhecemos um número limitado de elementos criados por Deus, né? Então, conforme a necessidade de que novos elementos sejam descobertos, e que nós tenhamos a capacidade de compreender a sua finalidade, a sua aplicação, o seu uso, isto vai sendo colocado através do estímulo das inteligências dos cientistas, daqueles que estudam, da biologia, da química, da física, da anatomia, das diversas ciências que são estimulados para que esses conceitos, para que esses elementos, essa nova matéria seja descoberta, seja estudada, seja testada e que a gente tenha conhecimento. Então, aqui a gente está falando do início, né? Um livro bom da linha de Chico Xavier para essa compreensão destas questões é o livro do André Luiz, Evolução em Dois Mundos. Fica a dica aqui, quem quiser ler, tem disponível naquele site que nós costumamos usar para as pesquisas, tá? E lembrando sempre que muita coisa já foi atualizada, já foi, em termos de ciência, já está ao nosso dispor, bem diferente de quando, em 1857, Kardec recebe essas informações, né? O Livro dos Espíritos. Tá? Então, pode continuar, não sei que alguém tenha mais um questionamento ou colocação. Alguém? Não, posso continuar? Desde os primórdios da sua formação, não há vida espontânea no sentido imaginado pelos homens. A espontaneidade é a orientação dos espíritos superiores, pelas linhas das leis espirituais criadas por Deus. Não podemos deixar à margem para os que não queiram acreditar em Deus e nos espíritos que assistem e amparam o processo em todos os lados. Nada se faz, mesmo que seja nos mais distantes pontos do infinito, sem que haja a presença do Criador. Por intermédio dos espíritos superiores, obedecendo à sua vontade e concretizando os seus objetivos. Aí aqui vai vir uma citação de Miramês. Mas de onde vieram a Terra e os seres vivos?
Esta é a pergunta feita pelos espíritos superiores, e eles responderam: a própria Terra os tinha em germe, usando a mesma linguagem da época. Hoje, talvez falassem de maneira diferente, no modo de expressar pela evolução da ciência, isso que você acabou de falar aí, né? No entanto, as bases seriam as mesmas. Nós podemos dizer que dentro do corpo humano existem os germes da vida biológica. Quando ele fala muito do complexo de Golgi ali no início, tem uma parte que lá no magnetismo do Giacomello, que quem tem esclerose lateral amiotrófica, a gente lê no livro do Jacó, de Mesmer, para fazer sobre o complexo de Golgi cerebral. Você vê que realmente faz todo o sentido, né? No modo de expressar pela evolução da ciência, no entanto, as bases seriam as mesmas. Nós poderemos dizer que dentro do corpo humano existem os germes da vida biológica, que são espermatozoides, mas eles, sem o campo necessário para a sua proliferação e ainda mais sem o encontro com o óvulo feminino, não gerariam a vida física, sucedendo em outras vidas. Mesmo nesta simbiose altamente superior do encontro desses dois elementos ultrassensíveis, do homem e da mulher, inteligências invisíveis estão em nome de Deus, supervisionando a formação biológica para a continuação da espécie. Todavia, o espírito que comandará o corpo vem de Deus. É uma inteligência separada. A carne em forma humana é apenas um instrumento da luz espiritual, que se apodera de um corpo para sua evolução no despertamento dos valores da consciência. Uma vez a Ana Vargas, que é a gente até teve uma vez uma palestra com ela, falou uma frase que ficou gravada em mim. Ela é especialista em aplicar magnetismo em criança com TEA, né, com transtorno do espectro autista. E numa palestra dela, ela diz: a gente se incomoda tanto com desencarnados, mas esquece que o encarnado também está vindo fazer uma passagem, que está se preparando para adentrar um útero e que ele precisa de tanto amparo quanto, né? Porque ela estava falando do magnetismo em gestante na criança, né? Que tem o TEA. E desse movimento que está acontecendo ali, né? Desse fluxo que é guiado por Deus para adentrar um corpo físico. E eu achei muito parecido com o que está escrito aqui, né? Vamos lá. A Terra continha, em germe, os espermatozoides e óvulos, em estado embrionário, e a luz os acordou, a feição divina das suas sensibilidades para o encontro com os elementos lançados pelos espíritos encarregados por Jesus, de dar ao nascimento ou despertar a própria vida no começo da vida do planeta. Quer falar, Carla? Fala aí. Esta frase aqui é aquela que na aula passada, quando o Vilmar falou do faça-se a luz, né? E a Jaque também já tinha comentado, o que significava aquilo, faça-se a luz? É faça-se a vida a partir desse momento no planeta Terra, nesta morada do Pai, para que estes seres em desenvolvimento chegassem ao ponto de nos receber aqui e nós pudéssemos, com todos esses processos que estão explicados aqui, nos transformarmos, né, em seres humanos aqui para a nossa evolução. E isso que a Jaque comentou, que nós nos preocupamos muito com quem desencarna, em orar por quem desencarna, o processo de ida e de vinda é praticamente o mesmo mesmo. Quem está lá não quer vir, né? Não quer vir, é como se representasse para eles também uma morte. A diferença é que lá nós temos o esclarecimento todo para onde estamos indo, por que estamos indo, qual a necessidade da reencarnação. Quando que é aqui, quando nós não estudamos, por exemplo, sob a ótica da doutrina espírita, a dificuldade de compreendermos esse renascer para a vida espiritual, ele fica mais difícil,
Então, nós nos apegamos demais àquilo que é material. Por quê? Porque o que está do outro lado, aparentemente, nos é desconhecido, né? Quando a gente vem de lá, a gente conhece, a gente sabe de onde está vindo e sabe para onde estamos renascendo. Agora, obviamente, desconhecemos o que teremos que enfrentar, embora, né, a gente saiba termos de contrato, do processo reencarnatório, tudo isso que a gente sabe, mas quando a gente chega aqui, a gente encontra o véu do esquecimento, então a gente tem que caminhar pelas próprias pernas, né, até descobrir o propósito real da nossa encarnação. Então, realmente, tanto de lá para cá, quanto daqui para lá, a dor é a mesma, praticamente a mesma. A saudade bate dos dois lados, o medo bate dos dois lados. É o medo do desconhecido, né? Quem está vindo sabe que está vindo para um processo, para uma caminhada, mas não sabe se vai conseguir cumprir tudo aquilo que se predispôs quando estava na erraticidade. Então, esse medo também existe, né? Então, vamos lá. Essa teoria que a gente falou em cima, como se a Terra fosse uma incubadora, uma grande incubadora de nós todos, ela existe na ciência. Aí eu botei para a gente ver que os espíritos, eles têm total conhecimento e o que a gente descobriu na ciência, ele já, na verdade, já sempre existiu e foi nos comprovado, digamos assim, em uma tese. Essa teoria, denominada de teoria endossimbiótica, com suporte nas relações mutualísticas, propõe que os primeiros eucariontes eram organismos anaeróbios e heterofóbicos, que se alimentavam de arqueobactérias fagocitadas. Quando algumas bactérias primitivas passaram a converter substâncias inorgânicas em orgânicas, evoluindo para uma capacidade de fotossintetizante e tornando-se autotróficos, outras tornaram-se heterotrófas, com capacidade aeróbia. Aí está aqui o processo. Que aí ele vai, ó, está em um procarionte, aí ele se divide em procarionte, em vida livre e vida de fotossíntese, que são os vegetais, as plantas. E aí aqui ele se transmuta, ó, em uma mitocôndria e aqui em cloroplasto. Então, quer dizer, todo o nosso reino vegetal e todo o nosso reino, digamos assim, animal, somos nós, né? Então, tudo isso já era pré-existente. E aí, devido ao tempo de maturação, que eu creio que deve ser assim, né, Carla? A gente precisava maturar para vir, né? E vir vindo, porque a evolução é isso, né? Principalmente a moral. Então, a gente vai criando uma moral, um merecimento, aquela coisa que a gente leu lá, falou sobre os exilados, né? Que aquele que não fez o aprendizado não perde, mas também volta para fazer aquele aprendizado que não concluiu, seja nesse ou em outro mundo, né? E vai indo até conseguir concluir a sua etapa de evolução. Se queres saber de onde veio a vida, ela veio de Deus. E se queres saber quem é Deus, torna-te como ele. E se puderes, o conhecerás. Ele é o mistério dos mistérios, que nos faz pensar, e pensando, nos sentimos felizes por ter um Pai bom e justo, que sempre nos ama, nos oferta o que há de melhor para que possamos alcançar a felicidade. Poderemos observar uma semente em um lugar propício, poderá conservar por centenas de anos sem alterar e, quando lançada no solo, cresce e prospera como as outras, destaca do ambiente onde se formou. A vida não precisa vir de lugar algum, ela está, ela já existe por toda parte, pelas bênçãos daquele que sempre foi
e é a fonte doadora para todos nós. E aqui para o André, que não está acostumado, a gente sempre faz, André, um paralelo com os orixás, com o nosso livro, né? Que aqui o nosso centro é de Umbanda, mas como eu te expliquei aquele dia, a gente acopla os conhecimentos. E essa energia geradora, a gente pode mencionar que Mãe Iemanjá, que é a energia do mar, que é uma menção de gerar, é aquela menção da terra mesmo. Então, a gente sempre vai trazendo o estudo de Kardec e a gente engloba uma prática orixá nossa para a gente ver que tudo, na verdade, é mais do mesmo. Tudo faz parte do mesmo processo de conhecimento. Vamos lá, vamos continuar. Os seres humanos vivem fazendo teoria das coisas de Deus, até da sua própria conduta e Rayane, o tempo. Pode. eu acho que o André queria fazer um comentário. Fala, André. Não. Só estou ouvindo. Ah, que eu não estou te vendo. Aqui tá vários quadrados e eu não te vi. Só estou te falando. Então tá, vamos lá. Não, teu vídeo tá bom, é que tem várias pessoas aí, às vezes alterna as pessoas, um some, entendeu? Aí eu não vejo todos de uma vez. Mas vamos lá, querendo falar, é só, interromper que a gente para, tá? Então vamos lá. Me perdi. Ah, sim. Os seres humanos vivem fazendo teorias das coisas de Deus, até da sua própria conduta. E o tempo se esgota diante das grandes necessidades de se melhorar moralmente. É aquilo, a nossa existência, a nossa encarnação, ela é um sopro. E a gente tem que fazer a nossa melhora. A gente não pode pegar o nosso tempo, que é tão precioso aqui, e perdê-lo, né? Senão a gente volta num processo lá, desencarna, como diz a Carla, olha lá no livrinho e fala, ai, meu Deus, não fiz nada do que eu me comprometi. Vou ter que voltar de novo para terminar a lição. A vida não precisa vir de lugar... Não, eu já errei. Tudo que fizemos para enganar... é aqui mesmo, ó. Enganaremos a nós mesmos, porque para Deus ninguém pode se mistificar. O alarido, que é a consciência, faz sobre a sabedoria divina, é para fazer esquecer os próprios desígnios. Fala. O alarido que a ciência faz. O que eu falei? Que é a própria consciência. Isso, comi um negócio. Vamos lá de novo. O alarido que a ciência faz sobre a sabedoria divina é para fazer esquecer os próprios desvios, ou seja, as nossas habilidades morais. Hoje, ela mesma já repudia a arte de descobrir remédios para curar os enfermos, porque quantos mais o faz, mais se estendem as doenças e proliferam-se os desequilíbrios em todo o campo orgânico e psíquico. Ela, a ciência, quase perdeu o fio da meada da harmonia e se debate no turbilhão de teorias, sem pelo menos descobrir as causas de muitas enfermidades. E se perguntam, que fazer? Respondemos juntamente com a verdade, amar. Amar, a ciência divina que a humana esqueceu, ou que se fez esquecida. Esse é o comentário de Miramês, é que a gente ficou parando. Vou ler essa parte de novo para a gente fixar. Eu acho que tem algum microfone aberto, tá dando um barulho, tá dando um retorno. Agora eu também deu. estou ouvindo um Vou ler de novo essa parte, o comentário final. O alarido que a ciência faz sobre a sabedoria divina é para fazer esquecer os próprios desvios. Hoje, ela mesma já repudia a arte de descobrir remédios para curar os enfermos, porque quanto mais o faz, mais se estendem as doenças e proliferam os desequilíbrios em todo o campo orgânico e psíquico. Ela, a ciência, quase perdeu o fio da meada da harmonia e se debate no turbilhão de teorias, sem pelo menos descobrir as causas de muitas enfermidades. E se perguntam, que fazer? Respondemos, juntamente com a verdade, amar. Ciência divina que a humana esqueceu,
ou de que se fez de esquecida? Miramês. Agora sim, ficou bem. Alguém falar alguma coisa, Carla, para a gente ir para 45? Alguém? Oi, posso falar aqui? Pode? Pode, vai lá. Não, é que é bem interessante, né? Que o Miramês, na semana passada, ele começou a nos lembrar dessas mesmas coisas, né? Que a gente quer, muitas vezes, descobrir muita coisa, os cientistas querem procurar a origem disso, a origem daquilo, mas a gente sempre esquece que tem que descobrir as origens dos sentimentos, dessas coisas que acontecem com a gente, né? Então, nele fala ali que é amar, né? O que fazer com esse monte de teoria? Ah, é só amar. Amar que tu vai chegar lá. Na semana passada ele falou também, né, que, ó, queria saber a origem da Terra, descobre a origem de todos os males, dos ódios, que tu vai chegar lá. Tu não precisa saber coisas que tu não precisa. E é a mesma coisa ali, né? Então é bem interessante que Miramês vai batendo na mesma tecla e vai dando de luva na nossa cara também, né? Exatamente. O João Nunes Maia, assim como o Chico Xavier, começou bem menino nessa questão da mediunidade, né? E o Miramês traz textos muito interessantes para nós, principalmente sobre essas questões da ciência, dessa comparação que ele faz, né? Assim como o Mesmer, também pelo espírito de Mesmer, que foi através do João Nunes Maia que Mesmer trouxe a fórmula daquela pomadinha Vovô Pedro, muito conhecida, né, no meio espírita, inclusive. Então, acima lá, quando a Rayane leu, que ele diz, queres conhecer Deus, conhece-te, né? Busca em ti. Então, a gente... Pode subir um pouquinho ali, quem quiser... Posso? ler aquela frasezinha ali. É pouquinho, é um Aqui, aí ó. tá bom. Se queres queres saber de onde vem a vida, ela vem de Deus. Se queres saber quem és Deus, torna-te como eles. Se puderes, que o conhecerás. E aí, o que a gente lembra aqui? Quando Jesus dizia aos apóstolos assim: ser perfeitos como perfeito é o vosso Pai. E a gente pensa assim, mas como que nós vamos ser perfeitos como Deus? Como que nós vamos nos tornar como Deus se Ele é o único, se Ele é que é o Criador? Mas o que é seguir essa orientação do Mestre? Sede perfeitos como perfeitos é o vosso Pai. Aí ele já nos dá um dos maiores ensinamentos, que é o da humildade. Porque sendo ele considerado um modelo e guia enviado por Deus, ele podia dizer assim: sede perfeitos como eu, que o Pai enviou para lhes ensinar. Ele não aceitava nenhum título, mas mestre ele sabia que ele era. Era única, as duas únicas denominações que ele aceitava, de mestre e de amigo. Então, quando ele dizia, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai, por quê? Porque ele queria mostrar para nós que ele que veio como o enviado do Pai, que o Pai estava nele, assim como ele estava no Pai, ele podia nos mostrar como fazer essa caminhada. Então, se nós realmente desejássemos e quiséssemos fazer essa caminhada a Deus, buscando nele como o caminho, a verdade e a vida, nós estaríamos compreendendo quem é Deus, o que é Deus, qual o seu propósito e como nós nos sentimos com a sua presença em nós. A partir do momento que nós sentimos a sua presença em nós, como cocriação da nossa caminhada, mas como criaturas criadas por um único Deus, nós passamos a compreender o que significa amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, essa frase de Miramês aqui, ela quase que resume todo o contexto que ele vem trazendo. Alguns vão se perguntar, o André vai concordar comigo, porque se ele estuda Kardec,
ele vai concordar, e não digo porque eu esteja com a verdade, mas porque nós costumamos dizer isso quando a gente estuda a parte científica da obra de Kardec, é que alguém pode perguntar assim, tá, mas por que eu preciso saber isso? Que diferença isso vai fazer na minha vida? Justamente para responder essas perguntas aqui que o Meramês nos diz. Se nós estamos preocupados em saber quem é Deus, de onde viemos, por que estamos aqui, como que a Terra se formou, Kardec nos explica e nos mostra. Não foi nada ao acaso, não foi apenas uma explosão, né? Quando diz, foi o Big Bang, isso foi científico, foi o Big Bang lá, os elementos da natureza de tantos e tantos bilhões de anos, haverá uma explosão e surgirá um planeta novo. Ok, aí nós perguntamos assim, mas quem apertou o botão da explosão, né? Quem colocou os elementos lá para que em determinado período eles se entrassem em combinação, explodissem para que se formasse um planeta? Então, a gente volta sempre à mesma questão, né? Então, quando a gente observa isso aqui, a gente nota a importância de nós termos só um pouquinho de paciência, de passarmos por esses termos difíceis da biologia, da química, da física, e a gente entende a importância do porquê que Kardec nos traz tudo isso, explicando que cada elemento que surge, que existe no universo, tem ali o fluido universal, o fluido cósmico universal, que pertence a Deus Pai, Criador de todas as criaturas. Daquela que nós consideramos a mais invisível, a mais desconhecida, até que a gente possa considerar a mais conhecida por nós, tudo é criação dele, tá? Era só essa colocação que eu queria fazer. Obrigada. Eu vou te complementar aqui com uma passagem que a gente botou, eu e a Jaque, o velho, que a gente fica conversando sobre o orixá da semana, e aí o Vilmar gravou sobre o Pai Oxalá, e a passagem que a gente mencionou, que ele botou lá, e a gente, cada um botou a sua, foi a de João 14:12. Em verdade, verdade vos digo, aquele que crê em mim, esse também fará obras em que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai, como tu falou aí, de Jesus, né? É a manifestação de Oxalá, de Deus pura e plena, fazendo mais uma menção ao orixá aí, aparecendo aqui para a gente. Agora vamos para 45. Onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? Achavam-se, por assim dizer, em estado fluido no espaço, no meio dos espíritos ou em outros planetas, à espera da criação da Terra para começarem a existência nova em um novo globo. Ou seja, já existiam, só estavam à espera. Aí Kardec latente. Comenta. Isso aí. Aí ele comenta: a química mostra as moléculas dos corpos inorgânicos unindo-se para formarem cristais de uma regularidade constante, conforme cada espécie, desde que se encontrem nas condições precisas. A menor perturbação nestas condições basta para impedir a reunião dos elementos, ou pelo menos para obstar a disposição regular que constitui o cristal. Por que não se daria o mesmo com os elementos orgânicos? Durante anos, se conservam germes de plantas e de animais que não se desenvolvem senão a uma certa temperatura, em meio apropriado. Tem-se visto grãos de trigo germinarem depois dos séculos. Meu amigo ali, André, ele é cultivador, ele tem uma horta linda, então ele vai entender bem do que está falando aqui, ó, que cada plantinha, né, cada sementinha precisa do seu cuidado específico. Após nesses germes um princípio latente de vitalidade, que apenas espera uma circunstância favorável para se desenvolver. O que diariamente ocorre debaixo das nossas vistas
porque não pode ter ocorrido desde a origem do globo terráqueo. Vou ler de novo para formular melhor. O que diariamente ocorre debaixo das nossas vistas, por que não pode ter ocorrido desde a origem do globo terráqueo? Pode, né? A formação dos seres vivos, saindo eles do caos pela força mesma da natureza, diminui de alguma coisa da grandeza de Deus? Longe disso. Corresponde à melhor ideia que fazemos do seu poder a se exercer sobre a infinidade dos mundos por meio das leis eternas. Esta teoria não resolve, é verdade, a questão da origem dos elementos vitais, mas Deus tem seus mistérios e põe limites às nossas investigações. Como a gente sempre fala, nem tudo nos é revelado. A gente sempre fala sobre isso, né? Aí eu peguei um exemplo, como a gente falou na outra aula, a Jaque falou dos cristais de água, né? Da formação, a gente estava falando, eu falei da cimática e eu botei hoje os cristais, as pedras, para a gente ver que o princípio é o mesmo. Um exemplo. Como os cristais se formam? Peguemos, então, o exemplo acima, utilizado a formação dos cristais. O crescimento dos cristais é estudado pela física e pela química. Em um floco de neve também cresce segundo leis semelhantes, ou seja, o princípio é o mesmo. O processo que inicia o crescimento de um cristal é chamado de nucleação. Quando você tem uma substância dissolvida em outra, as moléculas do soluto ocasionalmente se colidem, ou seja, elas se encontram, que nem estavam lá em cima, ficam juntas por um tempo e depois se separam. E, eventualmente, uma ou outra molécula pode colidir num grupo, aumentando e aumentando e aumentando, e depois se separando. Aí eu botei uma foto para vocês verem. Ou seja, o núcleo da Terra, que foi citado lá em cima, né? Os vulcões, os depósitos, aí como vai essa formação lenta, ou seja, tudo faz parte do mesmo princípio, que é o princípio de Deus. Ela só modifica um pouquinho o formato, mas o princípio ele vai ser sempre o mesmo, para tudo. E aí botei essa imagem para ilustrar para vocês. A formação do cristal. Ele colide lá de baixo e vai subindo, até chegar na superfície, a pontinha de um cristal. Da origem dos elementos. O germe da vida dormia no seio da terra, na vastidão dos oceanos, como semente de um fruto. E o principal vital se encontrava à mercê dos espíritos, no estado de quintessência. Quando conveniente, eram lançados à terra para que surgisse a vida física, a servir de instrumento ao espírito imortal. A escala das formas é infinita. Isso aqui é muito importante. A escala das formas é infinita. A gente também já estudou sobre Deus e o infinito. E é, pois, um longo caminho que a mônada espiritual haverá de percorrer para as devidas ascensões que lhe competem atingir, em busca da sua própria glória. O corpo físico é uma bênção de Deus, que para chegar no ponto em que se encontra, passou por inúmeras etapas, alinhando coisas, aperfeiçoando condições e ainda continua em estado de ascensão, para que no amanhã possa vir a servir os espíritos de alta linhagem espiritual, no sentido de um maior aprimoramento de seus próprios dons. A suprema inteligência faz parte, como criador, dos câmbios e recâmbios de tudo o que existe. Ela está em todas as pulsações do éter, os espaços vazios que a gente também falou. Como que a vida que o sustenta. A ciência espiritual nos dá uma abertura de sobremodo ampla, de sorte a nos fazer entender com mais plenitude os segredos da própria vida. A esperança cresce dentro dos nossos corações, como a fé no seu avanço grandioso. O homem precisa muito mais de fé do que do próprio alimento.
mas não devemos entendê-la como sendo uma coragem ideada pela capacidade intelectual. A coragem para ter fé não é ser, tá, gente? Haverá de ser disciplinada pelo amor. O que ele falou lá em cima, o amor, né? A vida na Terra não tem mais necessidade de espontaneidade para surgir pelos processos estabelecidos nas formas existentes. Ela já encontrada em canais suficientes para sua formação aprimorada, como uma semente que já pode ser geminada pelo fruto e resguardada por ele. No entanto, não podemos dizer que a vida não está disseminada por toda parte. Está onde quer que toquemos com a ponta do dedo no universo. Aí a vida, a força, aí está Deus, com todos os seus recursos e possibilidades maiores. Esse é o final também de Miramês. Meu filho, se for do teu agrado nos acompanhar nos nossos trabalhos, a nossa orientação é que podes procurar os elementos morais do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que também se encontra em toda a parte, ou seja, o Evangelho é tudo, gente. Isso é surreal. Muito bom. Vibrando vida e fazendo viver aonde toca. Quando alcançares o conhece-te a ti mesmo, quando acalmares as tempestades do teu mundo interno, quando tiveres o completo domínio das tuas emoções inferiores, poderás estudar os elementos de fora a fora, que as belezas exteriores aproximar-se-ão do teu coração. Ou seja, Deus está aqui no infinito, e quem não acessa a página somos nós, né? A gente não acessa, é só isso. A doutrina dos espíritos é verdadeiramente o consolador prometido. Todavia, acima de consolar, ela educa e instrui em todos os sentidos, despertando aos homens para a fé, mas a fé renovada, purificada pelo amor. É bom que escuteis mais uma vez, ou muitas mais vezes, que estamos no fim de um ciclo evolutivo, que se encontra fechando com grandes necessidades dos homens, e nós fazemos o coro neste aviso. É como que no último clarim tocando para a modificação das criaturas, ou seja, criaturas, reajam, vamos, amigos, em frente. O objetivo maior é o amor. Somente ele estabelece a harmonia em todos os nossos corpos. Aí ele fala dos nossos 7 corpos aí, ó. Aí o chakra, chai, aí a kundalini, chai, que estava falando aí na yoga. Favorecendo a paz em todos os corações. Grandes espíritos já estão vivendo na atmosfera da Terra para ficar mais perto da humanidade e ajudá-la mais diretamente, o tanto, o quanto puderem. Pedimos aos homens que usem do perdão, que deixem crescer na fraternidade em seus corações e que o amor não falte nos seus sentimentos, pois os primeiros esforços dependem de suas decisões. Miramês. Essa parte eu achei assim, arrebatadora. Que é isso, né? A gente tem que fazer a nossa parte. Ele nos convida a fazer a nossa parte, a acessar a página, né? A vibrar no amor, a olhar. Somos espíritos imperfeitos, todos nós, senão não estaremos aqui. E até quando a gente vai ficar adiando o processo? Até quando a gente vai ser a molécula solta na mônada, né? Porque a gente tem que voltar lá para a origem, quando a gente fizer esse processo do conhece-te a ti mesmo. Aí a gente acessa o Pai, né? A gente está ascensionando, a gente está conhecendo.
E é isso, eu terminei as questões, fiz uma... Se alguém tiver algum comentário, eu trouxe uma oração. Hoje quem vai fazer a prece final é o primeiro que chega, que vai ser o André, se ninguém vai comentar nada. Ah, André, não abre a boca, vai ter que uma prece do seu coração. A Posso só gente fazer vai, um se alguém tiver comentário? alguma pergunta, fala, velho, não estou te vendo. Tá, vamos lá. Hoje, quando eu estava voltando do trabalho, eu estava escutando uma palestra a respeito de Sirhan, que é um escritor paquistanês que viveu aí, acho que fez 90 anos da morte dele aí, por esses dias. E daí ele escreveu alguns textos, né? Daí era assim, era leitura do texto e interpretação, né? E daí tem um texto que ele fala sobre Deus. E daí ele fala, né, que primeiro chegou um homem, subiu na montanha para falar com Deus e chegou lá e primeiro se postou como servo, né? Ó, Deus, sou teu servo mais fiel. E Deus não se manifestou. Aí ele desceu a montanha, foi viver a vida dele, né? 1000 anos depois, voltou lá e se pôs. Aí ele já observou que Deus era benevolente, né? Não era um Deus para ele servir, não era só no medo que... Então ele chegou lá e também tentou conversar com Deus. E Deus fez um ventinho só, ele viu uma neblina em cima daquela montanha e também não se manifestou mais. Aí ele desceu a montanha, viveu mais 1000 anos, subiu de novo. Aí quando ele subiu lá, ele chamou: Pai, aqui está teu filho amado. Aí ele já reconheceu as características de Deus nele. Então ele já viu que nem a gente que passa o DNA para os nossos filhos, ele tinha algumas coisas, algumas características já de Deus. Aí Deus fez só um redemoinho e ficou nessa, né? Aí ele desceu de novo a montanha, mais 1000 anos, ele voltou lá e daí ele disse: eu estou no Pai, o Pai está em mim. Aí ele começou a ver que Deus estava em tudo. Estava nele, estava na montanha, estava em todos os irmãos. Ele começou a enxergar a unidade. E aí sim, Deus acolheu ele e abraçou ele, porque ele notou que Deus estava sempre com ele, estava sempre acolhendo, mesmo não se manifestando, ele estava sempre ali junto com ele. Então achei bem interessante. A gente está falando bastante de Deus aí também e mostrando assim a nossa evolução, né? Que, na verdade, Deus sempre esteve, né? A gente que não vê. Exatamente. E quanto tempo a Aí gente quando a vai gente demorar começa a ainda para enxergar, ver? né? É. Exatamente. É perfeita. Essa parte finalzinha ali do texto de Miramês, ele faz referência a este último ciclo aí mesmo, obrigada. É bom que escutes mais uma vez, ou muitas vezes mais, que estamos no fim de um ciclo evolutivo. O que é essa referência aqui? Referência a esse momento da transição planetária, né? É o último momento nosso aqui. Então, é a hora de acordar, de escutar o clarim tocando. O que é mais bonito disso que ele coloca aqui, né? O objetivo maior é o amor. Mesmo aqueles que não acordarem, mesmo nós não sabemos se vamos ou não reencarnar num mundo de regeneração, nós não sabemos. Nós hoje podemos parecer muito bonzinhos, né? Estamos aqui cumprindo a nossa parte doutrinária, fazendo a nossa caridade, sendo bom pai, boa mãe, bom chefe, bom funcionário. Aparentemente, nós estamos no caminho certo, mas o nosso histórico para trás, a gente não sabe muito bem qual é. Então, nós não podemos ter o orgulho e a pretensão de achar que nós vamos reencarnar no mundo de regeneração. Mas ouvir o toque desse clarim significa que, mesmo que nós não estejamos aptos a esse mundo de regeneração, nós não podemos persistir no erro.
Sim. para que não fique mais um processo reencarnatório perdido, que nós temos que lutar, sim, todos os dias a vencer a nós mesmos, as nossas dificuldades, os nossos vícios, cada um. Por isso que eles insistem tanto no conhece-te a ti mesmo. O conhecer a si mesmo não basta apenas que eu me olhe, me identifique e saiba quem eu sou, mas aceitar quem eu sou, da forma que eu sou fisicamente, da forma que eu sou intelectualmente, da forma que eu sou nas minhas condições, nas minhas limitações. Há aquilo que eu posso melhorar, sempre há, mas há processos que fazem parte dessa minha trajetória. Então, eu saber aceitar isso sem revolta, com resignação, principalmente no que diz respeito, às vezes, às nossas limitações, né? As nossas questões de limites do corpo físico, dos nossos limites da nossa inteligência, da nossa capacidade, que muitos trazem por expiações, por provas, as doenças que os tornam limitados e dependentes dos outros que aqui estão. E nós entendermos isso, que aqueles que estão ali acolhendo e cuidando destes irmãos, trazem consigo uma responsabilidade de tornar este momento o mais confortável possível. Não é verdade? Então, por isso que às vezes a gente olha para as pessoas sem a mínima condição de levantar uma mão, mas que trazem um sorriso no rosto. E a gente diz assim, como é que pode ser feliz, né? Não anda pelas próprias pernas, não come com as próprias mãos, não consegue expressar através da fala a sua vontade e traz a felicidade estampada nos olhos, porque ali se encontra um espírito resignado. Então, isso é conhecer a si mesmo. Também, ele nesse instante, ele pode não ter condições nenhuma neurológicas e intelectuais, aparentemente, mas quando o espírito está em desdobramento, ele recebe todos os benefícios dessa resignação, porque ele se conhece em espírito a necessidade de passar por aquele processo. Então, aproveitar o toque do clarim é nós buscarmos esse estímulo da coragem, da fé, como fala Miramês, é nós entendermos que uma fé, ela não chega a nós pelo medo, pela imposição, pelo um pai que vem nos castigar, mas sim pela nossa necessidade dessa conexão com aquele que nos criou, pela nossa força da espiritualidade, da religiosidade em nós. Esta fé que só nos aproxima de Deus e que não nos afasta, né? Como há tantos e tantos séculos se colocou a ideia daquele Deus que castiga ou então o velhinho de barba branca sentado numa nuvem bem fofinha que vai passar a mão na nossa cabeça, perdoar todos os nossos pecados ante o nosso arrependimento. Então, esse Deus a gente sabe que não existe. Existe um Pai soberanamente justo e bom, e que nos dá essa oportunidade, esse toque do despertar para que a fraternidade se estabeleça definitivamente em nossos corações. Esse é o grande fechamento aqui de Miramês. Então, os nossos esforços da compreensão do texto são extremamente válidos, mas os nossos esforços em união fraterna para que a prática deste contexto seja realmente realizada tem que ser muito maior. Então, nós precisamos prestar atenção no toque desse clarim. Obrigada, Rayane. Muito bom o estudo mais uma vez. Muito obrigada. Que bom. Eu vou fazer a prece que eu fiz em homenagem à nossa Mãe Maior Terra e depois é contigo, André, uma prece do seu coração. Oração à Grande Mãe Terra, Gaia. Amada Mãe Terra Gaia, solo sagrado que nos acolhe,
Louvamos e agradecemos por toda a vida gerada em todos os vossos reinos. Hoje, depois de tantos ciclos, depois de tanto tempo, percebemos e sabemos o tamanho da vossa beleza, a sacralidade da vossa pureza, a magnitude da vossa grandeza, a divindade da vossa natureza. Nutridos e acolhidos em vosso amor divino, sabemos a simplicidade de nosso destino. Perdoa-nos por todas as vezes em que esquecemos a magnitude da vossa existência, por todas as vezes que deixamos de protegê-la, negando a tão sagrada consciência. Terra sagrada das 4 estações, das 8 visões, dos ciclos divinos, que ensinam as grandes lições. O tempo de semear, de cultivar, de crescer, de nutrir e de colher. O tempo de mudar, de trocar, de partilhar, de deixar ir, de contemplar. O tempo de ser, de viver, de saber e de morrer. Terra sagrada dos ciclos da vida, grande mãe, tão amada e querida, vos louvamos, vos agradecemos, vos abençoamos e a vós prometemos que o vosso fogo incendeie o nosso espírito, que as vossas águas renovem nossos corações, que os vossos ares libertem nossas mentes, que vossas terras nutram nossos corpos, e assim seremos um com a vossa presença. E assim a sua alma será para sempre sentida e vivida dentro de nós, e em unidade honraremos a sabedoria e a vida que existe em tudo, na terra como no céu. Amém. Amada Gaia, recebei de nós, vossos filhos, a gratidão infinita, que possamos colocar no vosso sagrado coração todo o nosso imenso amor, todo o nosso absoluto reconhecimento. Sara Tamar, por Joanita Molina. É contigo, André. Tá sem áudio. Fechou o microfone. Tá fechado o microfone. Agora Conseguiu? Agora sim. tá? Sim. Bom, eu gostaria de agradecer a Rayane, né, por esse resgate que ela nos fez, e principalmente por esse resgate que ela me fez durante esse tempo todo aí que a gente tá longe fisicamente, mas presente, ligados, e através da Rayane a gente conseguiu estamos nos conectando a esse grupo de tanto conhecimento aí que vocês têm. Deus, nosso Pai, Senhor Jesus, nosso Mestre amado, nossos mentores espirituais, nossos amigos do plano maior, só nos resta agradecer por todos esses conhecimentos, por todas essas palavras, mas agradecer também pela vida que é bonita de ser vivida. Muito obrigado, Senhor, pelo que nos deste, pelo que nos dá. Muito obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pelos nossos pés que nos permitem andar. Nós vemos tantos irmãos que ainda têm dificuldades de andar,
Muito obrigado pelas nossas mãos que abraçam, que criam, que nos conectam a outras pessoas, nos conectam à terra, ao ar. Muito obrigado pelos nossos olhos, que conseguimos enxergar esse universo através de um grão de areia. Muito obrigado pelos nossos ouvidos, que nos permite ouvir tantas coisas lindas, mas tantos gritos de socorro. Muito obrigado pela nossa vida. Muito obrigado pelo nosso lar, não importando se esse lar é uma casa de material, é uma casa de madeira, é um apartamento, é um alojamento, uma casa na montanha ou um casebre perto da praia. Mas que em todos esses lares permanece a tua semente do amor. O amor de mãe, o amor de pai, o amor de amigo, o amor de irmão, o amor de conhecido, o amor de desconhecido. Muito obrigado, Senhor, por tudo e que possamos ter uma ótima semana, de muitas oportunidades de estendermos a mão. Que assim seja. Que assim seja. Não era para me fazer chorar, André. Poxa. Eu sei, licença. Fala aí. Eu sei que geralmente depois da prece não se fala mais nada, só, né, acabou e acabou, mas eu senti vontade de falar o seguinte, não conhecia ele, né, claro, tá chegando agora, mas é só para falar que quando tá fechado, assim, quando a energia é a mesma, eu achei que poderia, né, a gente nunca sabe quem vai fechar com a prece, e eu já estava pensando em até me tornar repetitivo, que nem a outra vez, que eu já falei do agradecimento com propriedade, realmente se sentindo grato, não simplesmente porque tem que agradecer. E aí, quando tu disse que é assim, ele quer fazer, beleza, tudo bem, mas o cara falou com as palavras dele exatamente o que eu ia falar se fosse eu a falar. Então, para sentir que realmente ele se sentiu grato, entendeu? Então, eu quis só fazer esse comentário agora, porque realmente fica tudo unificado, assim, né? Quando tá todo mundo olhando para o mesmo lado. Beleza? Boa noite para todos. Perfeito, Eduardo, perfeito. E aqui é livre, a gente sempre pode falar. Fiquei preta. Alguém mais tem algum comentário? Acho que o Vilmar pode liberar a tela de compartilhamento, né? Minha tela. Ninguém mais quer comentar nada? Só queria agradecer pela noite, pelo estudo, desejar boas-vindas ao André, dizer que todos eles são sempre muito bem-vindos. Boa noite, sejam todos bem-vindos ao André e a Fabi. Minha câmera não está aparecendo vocês. Todo mundo que chega é sempre muito bem-vindo, é muito bem acolhido, seja em qualquer casa onde o fundamento é cristão e Jesus Cristo seja sempre o mestre. Aquela imagem acolhedora de braços abertos é a imagem que fica para cada um de nós que sigamos os passos dele. Que o nosso coração seja sempre receptivo, os nossos braços abertos para qualquer irmão que chega, na hora que chega, porque chega em boa hora. Uma boa noite a todos, fiquem todos com Deus, uma ótima semana, que a gente consiga vencer as nossas demandas, contornar os nossos obstáculos, e estar assim, como Jesus, com o coração sempre aquecido.
ofertando bênção na vida do outro e recebendo a bênção que ele tem a nos ofertar. Obrigada por hoje, sejam bem-vindos hoje sempre. Obrigada a todos os irmãos presentes, fiquem todos em Deus. Obrigada, gente. Obrigada. Boa noite. Até a semana que vem, se Deus quiser. Foi muito bom. Foi bom, Chayane? Estava bom? Foi maravilhoso. Consegui, Então, tá bom. consegui participar dessa vez. Graças a Deus. Aham. Aos pouquinhos vai organizando e consegue estar aqui com a gente, se Deus quiser. Sim. Seja bem-vindo, André. Seja bem-vinda, Fabi. Né? Ficou pendente também beijo, que vai fazer gente. da semana que vem. Oi? Quem é que vai fazer da Quem é que semana vai que vem? fazer a semana que vem? Olha o silêncio. Olha o silêncio. Eu não consigo, meus amores. Eu até tentei aquela semana, mas não a dá. gente entende perfeitamente. Na sequência, quem é que fez? Foi a Jaque, eu, o Vilmar e a Rayane? Acho que foi. A Jaque vai poder fazer de novo, Jaque? Vai estar... O Eduardo quer fazer, Eduardo? Não, como foi falado hoje, eu reconheço as minhas limitações sem problema nenhum. Tá bom. Segura. Gostei dessa. O André, como está chegando agora, nós vamos deixar ele em banho-maria. Isso, senão ele vai ficar assustado. A Jaque já saiu. Eu vou falar com ela. Se ela não puder, se ela estiver trabalhando, eu faço. Tá? A Jaque já saiu, não está mais aqui. Tá? Eu falo com ela, pode deixar. Se ela não puder, eu faço. Tá bom? Tá bom, então. Tá. Qualquer Então coisa, tá. se apertar, vocês estiverem palestra, eu faço de novo, mas aí você vê com ela. Não tem problema. A minha palestra é agora, é essa semana toda. A semana que vem eu já estou mais liberada. Tá bom? Tá bem. Beijo, Durma com gente. Deus. Até para Igualmente. semana. Obrigado mais uma Até vez. mais. Tchau. Tá, boa noite. Tchau, tchau.